Olá, amigos e irmãos, vamos continuando aqui a falar das coisas do nosso Salvador através das Escrituras Sagradas, né? Que encontramos no livro Bíblia. E nós vamos aqui tratar de mais um assunto relativamente à salvação, né? Isso, ao ensinamento do nosso Salvador, porque é uma grande polêmica, irmãos, entre o mundo evangélico, que realmente eles fazem a maior confusão, onde não há necessidade dessas coisas, não é isso? Nós vamos falar aqui a respeito da grande tribulação, né, e do arrebatamento, vou falar na linguagem protestante, do arrebatamento da igreja do nosso Salvador, não é isso? Que está aqui na terra. Então, os líderes religiosos, os pastores, principalmente eles estudam teologia, fazem curso teológico, para daí então eles estar enganando aqueles que vão aos seus templos, né, às suas denominações, procurar a salvação, digamos assim. Chegam lá, aí esses atravessadores, que são os líderes religiosos, os pastores, estão na porta. Eles nem entraram na porta da salvação, que é o nosso Salvador, e nem deixam os que vinham querendo entrar. Assim o Salvador falou. E como eles conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso com engano. Né? Isso é pegando aquilo que o Salvador falou de uma maneira e eles torcem para falar para as pessoas de outra maneira. Então eles colocam o seu entendimento na Escritura, ao invés de colocar o entendimento da Escritura na sua mente. Não é isso? Então, a respeito da grande tribulação, eles dizem e ensinam para as pessoas que os salvos, né, os escolhidos, ou seja, a igreja dos gentios, eles ensinam assim, não irá passar pela grande tribulação. Só que eu vou ler um texto aqui na Escritura, onde o nosso Salvador falou relativamente a esse respeito. E entre a palavra dos homens e a do Salvador, eu prefiro ficar com a do Salvador. Né? Que nem o próprio Paulo ali, o apóstolo do Salvador, disse aos romanos: seja o Criador verdadeiro e o homem mentiroso. No sentido de colocar a palavra do homem e a do Criador. Isso eu prefiro a do Criador, através do nosso Salvador. E assim, nós vamos ler aqui. Eles dizem, os pastores, os líderes religiosos, os protestantes, que antes da grande tribulação vai haver um arrebatamento, nosso Salvador vai tirar a igreja da terra, só que eles não mostram isso escrito em canto nenhum da Escritura. Eles dizem da cabeça própria deles, não é isso? Então, assim sendo, o que o nosso Salvador falou foi completamente diferente, não é isso? Então nós vamos ler aqui como foi que o Salvador profetizou a sua vinda, profetizou o final dos tempos, do mundo, né? E profetizou também a grande tribulação que antes da sua vinda vai acontecer nessa terra. Então vamos ver aqui. Aqui no livro de Mateus eu vou falar na linguagem, vou tornar a repetir na linguagem dos evangélicos protestantes, que eles entendem bem de Bíblia, né? Então eu vou citar o capítulo e o versículo, mas sabendo nós que capítulo e versículo, a maior parte das vezes é para confundir a gente. E eu não quero fazer como eles, eu estou apenas dando o endereço para que você, querendo conferir, você confira aí na sua Bíblia, não é isso? Aqui em Mateus, Evangelho segundo escreveu aqui Mateus, capítulo 24 e versículo 21 por diante. Vamos ver aqui o que o Salvador disse a esse respeito. Porque haverá tão grande tribulação como desde o princípio do mundo nunca houve, e nem tão pouco jamais haverá. Se não fosse aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, mas por causa dos salvos, aqueles dias foram abreviados. Então está aqui.
Os homens religiosos dizem que os salvos, a igreja, vai subir antes da tribulação. O nosso Salvador diz aqui textualmente que haverá tão grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, e nem tão pouco haverá, porque é a última. Já chegando para o final, não é isso? Se aqueles dias não fossem abreviar, que dias? Os dias da grande tribulação que haverá de vir. Nenhuma carne, nenhuma pessoa seria salva. Aí tem mais, por causa da igreja, dos escolhidos, dos salvos, aqueles dias serão abreviados. Então comprova-se pela palavra do Salvador que a igreja vai estar na terra e na grande tribulação. Aí eles alegam, não, mas os escolhidos é o povo de Israel, a igreja dos gentios vai subir antes da tribulação, quem vai passar pela grande tribulação são os escolhidos de Israel. Isso é eles que dizem, não, o texto não diz isso. Quer ver por quê? Aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 21, o versículo 28, o próprio Paulo diz que não há judeu, nem grego, nem livre e nem escravo. Não há nem macho nem fêmea, porque todos são um no Salvador. Então, não existe essa separação. Existia essa separação entre judeu e gentil antes do Salvador vir e fazer de ambos os povos um. Segundo a lei de Moisés, Israel era escolhido, era um povo separado. E os gentios eram tidos como imundo, como prostitutos. Não é isso que está segundo o Velho Testamento. Só que quando o Salvador veio, ele derribou essa parede de separação. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, ali a partir do versículo 13, 14, 15 ali. Lá diz claramente isso que estou citando. Então, de ambos os povos, o Criador fez um. Né? De ambos os povos, o Criador fez um. Então, assim sendo, irmãos, assim sendo, não existe judeu e nem grego no sentido de escolhido e de salvo. Porque os salvos, tanto é judeu como nós os gentios. Certo? Tanto o judeu como nós os gentios somos um quando aceitamos o nosso Salvador. Correto? Então, o Salvador disse aqui textualmente que a igreja, os salvos vão estar na grande tribulação. Ao contrário do que os pastores e os protestantes ensinam para as pessoas enganosamente, né, iludindo as pessoas, mentindo para as pessoas, que quando o Salvador vem buscar eles, né, no caso a igreja dos gentios, antes da grande tribulação. Aí eles alegam aqui, eu vou ler aqui em Apocalipse, né, no capítulo 3, aqui no livro das Revelações, capítulo 3, é onde eles querem se apoiar, só que contra a palavra do Salvador eles não podem jamais prevalecer. Apocalipse capítulo 3, né, versículo 10. É onde os pastores dizem para os protestantes, para os seus seguidores, que o nosso Salvador vai nos tirar, né, da grande tribulação, vai nos livrar da grande tribulação. Vamos ver se o que diz o texto aqui, né? Apocalipse 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da hora da tentação, que há de vir para provar todos os que habitam na face da terra. Olha, irmão, então, nosso Salvador está dizendo que a igreja de Filadélfia, que vai, assim porque eles guardaram a palavra do nosso Salvador, o Salvador vai guardar eles também na hora da tentação, ou da provação, ou que queremos entender como eles entenderam, da hora da grande tribulação. Só que é assim, irmão, há alguma coisa que eles não dizem a verdade. Aqui não está dizendo que o Salvador vai tirar eles, ou vai tirar os salvos, para não passar pela tribulação. Veja bem, nós vamos provar isso pela própria Escritura. Aqui diz como
vocês guardaram a palavra da minha salvação, da minha paciência, da minha perseverança, eu também vos guardarei. Guardarei, não é tirarei para não passar pela grande tribulação, não. Eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a face da terra. Então nós vamos aqui dizer aqui algo. No livro do Êxodo, né, da saída do povo do Eterno lá da terra do Egito, o Criador enviou o anjo para ferir, para matar os primogênitos do Egito. E o povo do Criador, no caso Israel na época, estava no Egito. Só que nenhum deles foram atingidos. Por quê? Porque estava com a proteção do sangue do Cordeiro, que representava o sangue do nosso Salvador. Hoje no Novo Testamento. Mas o Israel estava na grande tribulação do Egito. Mas não foi destruído. Foi guardado no meio da tribulação. Entende? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. O Salvador estava lá com eles e guardou eles de quê? De ir para a fornalha ou dentro da fornalha. Então perceba que eu vos guardarei da hora da tentação. Quer dizer, o Salvador não vai guardar a igreja de passar pela tribulação. Vai guardar na tribulação. O Criador guardou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi de ir para a fornalha, mas foi dentro da fornalha. Outro exemplo claro aqui, o profeta Daniel. O Criador não livrou ele de ir para a cova dos leões, mas guardou ele dentro da cova dos leões. Então, assim sendo, irmãos, o nosso Salvador vai nos guardar na tribulação. Provado é que ele vai abreviar os dias para que os salvos não sejam destruídos. Se os salvos já estão no céu, quem são esses salvos que estarão na tribulação? Então, ficamos sabendo de certeza e precisamos nos preparar para estar com o nosso Salvador, tanto antes da grande tribulação, como na grande tribulação. Então nós ficamos por aqui, e em outra oportunidade nós vamos estar prosseguindo, falando mais a respeito desses assuntos, se o Criador assim nos permitir. Ficamos por aqui.